E aí, turminha? Como é que vocês estão? Vim aqui depois de uma semana sentar e conversar com vocês. Um bate-papo mesmo. Eu prometi pra vocês que eu ia voltar, contar o que tinha acontecido com a Mel e também, de certa forma, dar um testemunho aí. E eu quero começar com a seguinte frase: a vida é uma constante viagem de trem. Do nascimento à morte, as coisas mudam, as paisagens mudam, as paisagens se transformam. Há pessoas que descem, há pessoas que entram em nossas vidas, mas o trem segue adiante. Ele só vai parar quando chegar o seu momento de você partir para a verdadeira morada. Então, vamos embarcar comigo nessa história, que eu vou contar algo que aconteceu comigo e que eu estou passando. Eu não ia sentar fazer esse vídeo, não ia, mas anda queimando fortemente no meu coração, anda me incomodando isso. E eu parei e pensei, afinal, quem sou eu? Quem é uma tamborzeira? A Uma Tamborzeira, ela inspira e motiva campeões. Então, desse fato que eu estou passando, desse fato que eu estou vivenciando, de certa forma eu vou motivar alguém, de certa forma eu vou inspirar alguém. Então, fique com essa história. No último sábado, como de costume, eu fui lá ver a Dona Mel. Eu cheguei no passo e ela não quis dar muito bola pra mim, mas isso era normal dela, de ser rabugenta. E eu lembro que eu chamei, ela não veio e eu fui de encontro com ela. E a hora que eu peguei, eu cheguei próximo dela, fui passando a mão nela assim, como de costume, e eu fui pra abraçar ela. Quando eu olhei do lado, ela estava... Calma aí. Antes de tudo, para vocês entenderem, muitas pessoas pensam que a Mel, ela se foi por conta dela ser idosa, por conta dela ser velhinha, mas não. Ela se foi por uma fatalidade da natureza. Até agora, ninguém sabe como aconteceu, até agora ninguém entende o que aconteceu, nem mesmo eu, nem mesmo o veterinário, somente Deus sabe o que aconteceu, e ela. Mas nenhum dos dois pode me responder, então eu não quero mais pensar sobre isso. Eu só quero... Enfim, no que eu fui abraçar ela, eu olhei do lado esquerdo dela e eu vi que ela tava com um galho enfiado nas costas. E ela tava com um pedaço de galho enfincado nas costas. Eu entrei em desespero, chamei minha mãe, que minha mãe estava esperando ela na porteira, e não tinha o que fazer, eu tinha que chamar o veterinário. Chamei o veterinário, ele falou que ele tinha disponibilidade para poder estar me atendendo, e enquanto eu o esperava, eu já desconfiava de onde ficava o pulmão do cavalo, e ali eu tive a total certeza de onde era, porque eu fui pesquisar. Quando eu olhei, eu vi tudo, eu não questionei Deus, não questionei Jesus a nenhum momento. A única coisa que eu só pedia era que seja feita a vontade dele e não a minha, porque se fosse feita a minha vontade era para ela estar continuando aqui, mas que se fosse feita a vontade dele de levar ela embora junto dele de novo, que ele só me desse força para mim ficar. E nisso o próprio veterinário, ele pegou e me disse que nunca ele tinha pego um caso desse jeito, porque não tem como entender o que aconteceu. Ninguém consegue entender, somente Deus e ela, mas nenhum dos dois vão me dar essa resposta, então eu não sei como que isso aconteceu. O galho poderia ter batido na costela e caído no chão, ou enfim, mas teve a capacidade de... A costela tem os vãos, ele teve a capacidade de entrar no vão da costela e perfurar a capa do pulmão e sucessivamente o pulmão. Então ele falou assim pra mim: Andriele, pode ser que isso que esteja segurando ela viva, mas eu vou estar retirando, porque pode ser que também não tenha feito nada. Eu vou estar retirando e vou fazer a saturação, e você depois só vai fazer os curativos. Eu entrei numa crise de choro, porque eu tava com medo que fosse um galho enorme que estivesse dentro dela, mas de qualquer jeito não tem como, não tinha como. E
eu lembro que a hora que ele foi dando anestesia, porque não pôde sedar ela por conta da idade. Ele foi dando anestesia. Quando ele retirou, eu escutei a respiração dela nas costas. Eu peguei e falei, olhei pra cara da minha mãe e falei assim, o que eu faço agora? Minha mãe falou assim, não tem o que fazer. Aí eu perguntei o que era aquele barulho, quiseram acalmar eu, falando que era a respiração dela normal, enfim, dentro, mas não, gente. A hora que aquele buraco estava aberto, ela estava respirando por ele, porque diminui a frequência da respiração pelo nariz. E aquilo ali me doeu de uma certa maneira que vocês não têm noção. Não têm noção. Ele fez a saturação e ele começou a conversar comigo. E ele falava diretamente pra mim, que era pra mim ser forte, que era pra mim não me desanimar, que era pra mim levantar minha cabeça, que talvez não fosse fácil. E de repente ele começou a falar pra mim, Andriele, Deus, ele não escolhe as pessoas para passar as coisas. Ele vai em cima dos escolhidos. Muitas vezes a gente tem que se desapegar de bens materiais para se prostrar diante dele. E eu não consegui entender isso ali na hora. E ele falou para mim que ou muitas outras das vezes é para aflorar os dons que a gente tem dentro de nós. E foi por isso que eu vim sentar aqui e conversar com vocês. Porque o processo de tudo que eu passei foi muito dolorido. Muito dolorido. Então, mas é necessário você passar pelo processo para você poder chegar na glória. Então foi feita a retirada. Foi esse galinho aqui que foi suficiente para entrar no pulmão e para ela ir embora. A pessoa vai falar assim, por que você guardou isso? Isso daqui é um testemunho, sabe? Antes dele ir embora, ele pegou e falou para mim, antes de você ir amanhã comprar todos os medicamentos, vem aqui, vá, veja ela, se ela tá bem, antes de você comprar as coisas. No domingo de manhã, eu levantei, eu não tinha dormido direito, óbvio, chorando horrores. Eu levantei, a primeira coisa que a gente foi fazer foi lá. E quando eu cheguei, eu tinha visto ela no chão já. Ai, desculpa. Eu já tinha visto ela lá, deitadinha. É óbvio. Já comecei a chorar litros demais, mas ela já tinha ido, sabe? E até agora eu não me conformo direito. É normal, hora eu conformo, hora eu não conformo. O que eu só tenho a falar pra vocês é que o processo ele é necessário, embora dolorido, em tudo na sua vida. Você tem que passar pelo deserto para você poder se prostrar diante de Deus, para você poder escutar Ele, porque depois vem a sua glória. No mesmo dia, meu tio me presenteou com a égua dele, ou seja, eu tenho mais uma vida aí para mim seguir, tem mais uma vida para mim cuidar. Vou cuidar dela do mesmo jeito que eu cuidei da Mel. Mas é isso, turminha. Suportem o processo, viu? Esse é o fim de uma história de 6 anos. Foram 6 anos comigo. Ela me trouxe muitas alegrias, ela me trouxe muitas felicidades. Eu aprendi muito com ela, evolui muito como pessoa, e principalmente nos últimos dias e nas últimas horas dela. E é isso, turminha. Ela sempre vai me manter viva aqui dentro de mim.